Quanto menos recurso alguém tem, mais criativa essa pessoa é. Às vezes por falta de opção mesmo. E é por isso que eu tô aqui para te mostrar algumas das invenções mais criativas de pobre que estão em outro nível. Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você já colocou um prego na Havaiana, já deixa o seu like e se inscreva no canal. E vamos nessa! E quando o assunto é economizar, ninguém é mais PhD do que o pobre brasileiro que vê solução até onde aparentemente não tinha problema. Aí ó, quando você tem barato no sobrenome e você sabe que a conta de luz vai ficar mais cara, você pega uma panelinha de criança, né? Centraliza, né? Mede, centraliza, faz uma espécie de correia para o outro ventilador e tudo certo. Então, com um único motor, com um único ventilador, funciona dois. Na tentativa de usar dois ventiladores de uma vez, ligando apenas um, o cara fez todo um sistema de correia para que mesmo desligado, o outro também consiga jogar ar para frente, coisa de gênio, né? Então vamos pro teste aqui, vamos ver se vai rolar. Aí, ó. Perfeitamente, certo? Só um motor tá rendendo por dois, então agora pode aumentar a conta de luz aí, tô preocupado não, deixa eu desligar para ver se vai parar os dois. Bom, nesse caso aqui é mais ou menos. A ideia até parece boa, mas eu não sei se faz muito sentido colocar dois ventiladores no mesmo ambiente, um do lado do outro. Fora que o motor do ventilador ligado vai precisar se esforçar mais para girar as duas hélices, ou seja, vai acabar puxando mais energia que normalmente. No final das contas, a gambiarra funciona, mas os riscos de sobrecarregar o aparelho ligado é mais alto. Então é melhor tomar cuidado, porque talvez o barato acabe saindo caro. Mas e aí? Um gênio incompreendido pela sociedade ou apenas um mão de vaca? Um miserável é um miserável. Agora imagina só, você trabalha em uma obra em um local meio afastado e precisa subir equipamento, material, coisa pesada de todo tipo para a parte alta da construção. Dá muito trabalho, né? Mas não se você fizer parte desse time aqui. Os caras conseguiram desenvolver uma espécie de elevador onde conseguem subir tudo pro topo sem fazer nenhum esforço. Mesmo sem eletricidade, eles automatizaram a parte pesada usando a potência do motor. Daí basta acelerar que em segundos, um trabalho difícil de ser feito vira algo até satisfatório de se ver. Às vezes a ideia é economizar dinheiro, mas outro grande incentivador da gambiarra é sempre economizar suor. Dessa forma, o dono da obra não precisa gastar com ajudantes e pode até mesmo pagar uma diária melhor para o pedreiro genial, ou seja, todo mundo sai ganhando. Quem não gosta de passar o dia deitado na rede? Só ia ser melhor se ela balançasse sozinha, né? E não é que algum BR preguiçoso pensou nisso? Essa invenção aí é de preguiçoso, né não? Uma rede que balança de forma automática. Saca só a gambiarra monstra que a pessoa fez só para poder descansar sem preocupação nenhuma e dormir igual um neném no berço. Um esquema sofisticado de roldanas interligadas e um pedaço de pau que vai e volta na medida certa para garantir um embalo perfeito. Olha que por ser algo amador, a geringonça até que faz pouco barulho e roda lisinha para não atrapalhar o sono de quem tava de boa na rede. Mas diz aí, se você ouvisse anunciarem uma rede que balança automaticamente, acharia um luxo? Pois é, esse daí não mora em uma mansão, mas tá cochilando melhor do que muita gente. O preço da gasola tá bem cara, né? Então já pensou em, ao invés de completar o tanque com combustível, usar simplesmente lenha para dar um rolê? Em Santa Catarina, um Chevrolet 1951 funciona exatamente desse jeito. O carro tem uma estrutura gigante na traseira, que parece uma caldeira de navio, mas na verdade é um sistema de gasogênio que transforma madeira em combustível. Essa tecnologia ficou famosa na época da Segunda Guerra, por conta ali da falta de combustível, e foi com esse conhecimento que o seu Arnoldo
pai do atual dono, resolveu parar de gastar com gasolina, queimando apenas lenha. Para ligar o poçante, você precisa acender o fogo com uma bucha na entrada do queimador. O motor aspira a fumaça filtrada e consegue rodar como se estivesse usando gás natural, numa autonomia de 80 km, usando cerca de 20 kg de madeira. O carro tem uma autonomia de 80 km com 22 kg de lenha, uma média de 3,5 km a cada quilo. E olha que eles já foram longe com essa belezinha. Já fomos a Curitiba, Lages, Florianópolis alguma vez. Além de economizar uma grana que iria para os postos de gasolina, o seu Elemer, filho do inventor, garante que a relíquia já viajou para longe e nunca deixou eles na mão. Mas é preciso sempre ter um machado ali no carro, né? Caso precise reabastecer de madeira no meio do caminho. Alguém tem dúvidas de que esse mano aqui gosta muito de ir para a praia? Praia, parque, praça, não importa. Ele consegue ir para qualquer lugar com seu cooler motorizado, que tem capacidade não só de deixar as bebidas geladinhas, como carregar uma pessoa sem grandes problemas. A invenção basicamente vem da junção de um patinete elétrico que foi modificado para se encaixar a uma caixa térmica reforçada com 2 compartimentos, uma para colocar a birita e outra para guardar o motor e a fiação. Esse deve ser o primeiro cara que não leva o cooler para o rolê, porque é o cooler que leva ele. Agora, será que o Se Beber Não Dirija funciona para caixa térmica também? Algo me diz que se passar em uma blitz, ele pode ser preso na lei seca. Não vai dar não. Já parou para pensar como é que se faz entregas no interior do país, de coisas grandes mesmo, já que a maioria das pessoas não tem carro? Ou você paga uma fortuna, ou você é criativo como esse homem aqui. Ele simplesmente pegou 2 pedaços de madeira e amarrou com muita técnica na traseira da moto para conseguir levar nada menos que uma caixa d'água para sua casa na roça. Apesar do objeto ser grande, ele não é muito pesado e por isso a motoca consegue levar numa boa. O real problema seria o equilíbrio, que foi resolvido amarrando a caixa muito bem a 2 hastes que também estão bem presas na moto. Agora imagina ele explicando para as pessoas que levou a caixa d'água de sei lá quantos litros na garupa da sua motoca. Muitos não vão nem acreditar. O brasileiro é tão brabo que ele é capaz de construir veículos do zero usando apenas sucata, como é o caso desse vídeo. Esse maluco estava cansado de levar horas pegando terra de um lugar e levando para o outro usando apenas um carrinho de mão e uma pá. Aí criou uma mini retroescavadeira completamente funcional para ajudar no seu serviço. A gambiarra é nítida e seu funcionamento é meio limitado, mas ela cumpre o que promete, né? Então tá valendo, além de evitar dor nas costas no fim do dia. E essa treconologia não é a única, existem outros modelos caseiros aí pelo Brasil afora. Briga e pilota também, ó. É ele que faz o teste aí, ó. A máquina já tá com 70% aproveitado. Tem mais umas coisinhas pra mexer. Esse daqui, por exemplo, foi criado totalmente a partir de uma motinha 125. É como se fosse a evolução da primeira, com uma pá bem maior que abaixa e levanta e estrutura mais robusta e confortável. O que será que falta para esses caras desenvolverem um foguete na garagem de casa? Só quem já teve que carpir um terreno na enxada vai entender o quanto essa invenção aqui é incrível. É uma roda de bicicleta ali, tá boa, mas quem inventou foi um gênio. Eu não quero outra enxada. Olha pra isso que ela faz. Olha que beleza. A Jerusa, ó. Isso porque o mato tá grande. Se o mato tivesse só aquela babujazinha,
Rapaz, é ligeiro demais. Algum gênio inventou a enxada 2.0, usando a lâmina afiada acoplada num quadro de bicicleta com uma roda na frente. Isso possibilita que o trabalhador arranque todo o mato no chão, sem precisar fazer nenhum movimento que não seja para frente e para trás, bem diferente do instrumento clássico que é pesado e precisa ser levantado e depois arremessado no chão para cortar alguma coisa. 4 horas. Olha pra aí, que beleza. Olha, aqui é Jerusa. O que um condenado levaria o dia todo, esse daí vai levar apenas alguns minutos para fazer o mesmo serviço com metade do esforço, coisa que engenheiros tentam desenvolver com tecnologia de ponta e muitas vezes nem conseguem. Agora não tem desculpa para aquele seu primo preguiçoso não ir capinar um lote. Isso porque o mato tá grande. Se o mato tivesse só aquela babujazinha... Subir um coqueiro deve ser uma missão muito difícil, já que é uma árvore sem galhos. Mas quem disse que isso impediria um bom inventor? Essa ferramenta usa o próprio peso do corpo de quem está em cima para forçar as artes inferiores e impedir que desça. Porém, ao puxar para cima, ela se solta com facilidade, fazendo com que alguém escale alguma estrutura cilíndrica sem grandes problemas. Isso facilita tanto na hora de pegar uma fruta no topo de uma árvore, quanto consertar postes e coisas do tipo sem nenhum esforço. Só precisa ter um pouco de coragem, né? Antigamente era muito comum as pessoas torrarem café em casa, depois moerem em um moedor manual, que ainda existe aí pelo interior do país, mas esse cabra aqui decidiu deixar tudo um pouco mais prático. Ele acoplou a furadeira no moedor e agora em poucos segundos consegue extrair o pó do café sem nenhum esforço. Vem, enchi uma manteigueira aqui de café pilado, ó. Antes o que era manual ficou automático e agora ele economiza tanto tempo quanto o braço para preparar um café mais natural e saboroso do que qualquer um encontrado no mercado. A maioria das pessoas jogariam o liquidificador velho fora. Estou cansado, jefe. Mas esse homem aqui foi visionário. Ô gente, padrinho inventou e pai arrumou. Tá cortando a grama. Ele juntou o motor do eletrodoméstico em um cabo de vassoura, ligou numa extensão e agora tem um cortador de grama 100% funcional para cuidar do jardim com menos esforço, não precisando pagar para alguém fazer o serviço. Se antes precisava ficar abaixado com uma tesoura na mão, agora basta alguns minutos que já está tudo feito, ainda com precisão para não cortar nenhuma plantinha da esposa. Ô gente, padrinho inventou e pai arrumou. Tá cortando a grama. Quando dizem que nada se cria, tudo se transforma, eu acho que é isso daí que querem dizer, viu? É da necessidade que vem grandes ideias, como essa gangorra construída para pegar a água do riacho com o mínimo de esforço possível. Isso deveria ser algo bem complicado no passado, descer com baldes e subir de novo com o peso nas costas, até que o morador cansado resolveu facilitar seu próprio dia a dia. Fez uma estrutura de madeira com um pneu na ponta e uma mangueira acoplada, fazendo que com um simples movimento a água que estava lá embaixo vai parar em cima em segundos. Como essa água é usada para manter o funcionamento da casa, as quantidades são grandes, o que deve ter sido literalmente uma mão na roda para a família, né? Muitos podem o chamar de preguiçoso, mas eu chamo de gênio. Ao contrário do que muitos podem acreditar, não precisa ser engenheiro para desenvolver coisas incríveis mesmo sem muito recurso. Tipo esse homem chamado André, que fez uma moto basculhante com as próprias mãos. Cilindro, vai André Rocha, basculha o negócio aí pra gente botar pra aparecer no mundo. Olha! Ah, rapaz, esse bicho é enrocado, viu? A criação já fica boa quando a moto começa a dar ré.
mas depois que despeja a terra como se fosse uma caçamba, não tem quem diga que o brasileiro não é o rei da gambiarra. Ele, que possui uma oficina e motopeças chamada Calixto Motors, estava sem grana para investir em um caminhão. Por isso criou a gambiarra para atender o bairro, e eu não tenho dúvida que alguém tão esforçado vai dar certo na vida. Sabe o carrinho de mão? Esquece todos os usos que você já viu e se prepara para essa gambiarra aqui. Um bico de antideriva nele, e próprio mesmo para a barrinha. Filma lá, olha lá, mostra lá. De antideriva, tá vendo aí? O gênio aproveitou a estrutura, deixou ele de cabeça para baixo e acoplou uma saída de pulverizador para conseguir aplicar veneno sem nenhum esforço e com segurança total. O negócio ficou tão bem feito que, além de ajustes de altura e plug fácil, a invenção ainda impede que respingos saiam voando e o trabalhador tenha contato com substâncias tóxicas, garantindo eficácia e segurança. A NASA precisa estudar o brasileiro ou precisa estudar com o brasileiro? Fica aí o questionamento. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Beijão depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.